Boa noite, quero contar um fato que aconteceu comigo há muitos anos, mas por favor, gostaria de não ser identificado. Nasci e fui criado no interior de Minas Gerais, em São João del Rei. Nossa casa ficava num canto isolado da zona rural, sem estrada, sem luz elétrica. Desde pequeno sempre gostei da vida no campo, ao contrário dos meus irmãos que preferiam a cidade grande. Minha mãe, quando se separou do meu pai, levou quase todos os meus irmãos para Belo Horizonte. Mas eu fiquei com meu pai e minha avó. Eu sempre ouvi histórias de coisas sobrenaturais na roça, principalmente da minha avó, que contava sobre almas penadas e lobisomens. Nunca levei muito a sério, até o dia em que algo aconteceu que mudou minha vida para sempre. Certa noite, fui pescar num lago que ficava a uns 3 quilômetros de casa. A lua cheia iluminava tudo, e o silêncio do campo era quebrado apenas pelo som dos bichos. Era uma noite comum, tranquila, até que começou a ficar esquisita. Lá pelas 10 da noite, depois de pegar bastante peixe, resolvi voltar para casa. Peguei meus equipamentos e comecei a andar pelo pasto, na trilha que o gado fazia. Era um caminho cercado de pés de goiaba, e a luz da lua atravessava as árvores, criando sombras pelo chão. Quando estava na metade do caminho de volta, senti um arrepio estranho, daqueles que te fazem parar na hora. Minha avó sempre dizia que esse tipo de sensação era o anjo da guarda nos avisando de perigo. Comecei a prestar atenção ao meu redor, e foi aí que vi algo se movendo nas sombras entre as goiabeiras. Parei tentando entender o que era. No início achei que fosse um cachorro grande, talvez algum bicho selvagem, mas conforme meus olhos se ajustavam à escuridão, percebi que era muito maior. A coisa se levantou, e o que vi foi um monstro horrível. Tinha a altura de um pônei e andava em 2 patas, com uma crina parecida com um cavalo, focinho curto e olhos brilhantes. O medo me paralisou por um segundo, mas logo me agachei atrás de um cupinzeiro velho para tentar me esconder. Nisso, achei um osso de uma vaca morta e joguei o mais longe possível para tentar desviar a atenção da criatura. O barulho atraiu a coisa, que correu na direção do som. Os cachorros de casa começaram a latir loucamente. Meu pai, notando a confusão, soltou os bichos e veio correndo atrás de mim com a espingarda nas mãos. Quando ele chegou, os cachorros já estavam em cima do monstro, atacando com toda força. A criatura aguada correu para a mata. Meu pai não conseguiu ver o bicho, mas acreditou no que eu disse, mesmo que com um pé atrás. Eu achava que aquilo tinha acabado, mas me enganei. Toda vez que a lua cheia aparecia, o lobisomem voltava. Minha avó dizia que essas criaturas só apareciam nas luas cheias. E o que ela me contou depois me fez entender o porquê. Ela me revelou que eu era o 7º filho, e que isso, segundo as lendas, atraía o lobisomem. Naquela época não dei muita importância, mas depois daquela noite, comecei a perceber que as aparições não eram coincidência. Certa noite, quando tudo parecia calmo, algo terrível aconteceu. Eu estava sentado na cozinha, tomando uma sopa quente, quando percebi um pano velho, que tapava um buraco na parede de barro, se mexendo. Fiquei olhando sem acreditar no que via. Uma mão peluda enorme entrou pela fresta. Saí dali em silêncio e corri até o quarto do meu pai, que já estava deitado. Ele se levantou rápido, pegou a espingarda e foi até a cozinha comigo. Quando ele se aproximou do buraco, a coisa pareceu ouvir e puxou a mão rapidamente. Meu pai não teve dúvidas, era o lobisomem. Ele tentou atirar, mas não deu tempo. Nessa noite, os cachorros estavam no mato caçando e não voltaram. A tensão dentro de casa era insuportável. Ninguém dormiu aquela noite. A terceira noite foi a pior de todas. Já era bem tarde quando ouvi algo raspando na parede, bem atrás do meu quarto. Paralisei de medo, sem conseguir me mexer. Foi então que ouvi uma voz grossa, rouca, quase inumana. Eu venho por você toda a lua cheia. Você é o 7º filho, não é? A voz vinha da criatura que estava bem ali do lado de fora. Eu fiquei imóvel, sem conseguir falar nada. No dia seguinte, contei para o meu pai o que aconteceu, e ele ficou pálido. Ele me perguntou como eu sabia que eu era o 7º filho, porque ninguém tinha me contado. Foi aí que ele me contou sobre minha irmã mais velha, que morreu ainda bebê de pneumonia, antes de eu nascer. Isso me deixou ainda mais apavorado. Como o lobisomem sabia disso, foi depois desse episódio que tomei minha decisão. Não dava mais para viver naquele lugar. O medo de que o lobisomem voltasse me consumia a cada lua cheia. Abandonei a vida no campo e fui morar com minha mãe em Belo Horizonte. Nunca mais voltei àquela casa. Até hoje sinto falta do campo, mas o medo do que vi me impede de pisar lá de novo.
Não sei o que realmente era aquela criatura, mas sei que ela sabia coisas que ninguém mais sabia. E isso é o que mais me assusta.